Fala galera, beleza? Meu nome é Diogo, eu sou da turma 57 da Medicina Unicamp, atual terceiro ano, e hoje eu tô aqui a convite do meu amigo Túlio para falar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha trajetória até a medicina e também para dar algumas dicas de coisas que eu aprendi e eu vivenciei para dar para vocês e poder ajudar vocês de alguma forma, beleza? Então bora lá. Bom, para começar, eu tenho 21 anos, eu sou daqui de Campinas mesmo. Eu fiz ensino fundamental em escola particular e ensino médio em escola pública, que foi onde eu fiz o meu técnico em química também. Durante o meu ensino médio, eu nunca pensei em fazer medicina e nunca tinha sido uma possibilidade para mim. Eu nunca tinha cogitado essa ideia. E eu, na verdade, eu queria fazer engenharia, porque eu gostava de exatas e eu sentia que eu ia bem em exatas. Então eu falei, bom, vou fazer engenharia. E foi o que eu fiz. No fim do meu ensino médio, eu prestei para engenharia na Unesp, na USP, na Unicamp, e eu acabei passando em engenharia civil na Unesp. Só que eu não queria ir para o interior, que era onde eu tinha prestado, a cidade era em Guaratinguetá. E eu falei, bom, eu quero tentar passar na USP ou na Unicamp, e mais especificamente na USP, que era a minha vontade maior, assim, passar na Poli, na Escola Politécnica da USP. E foi o que eu fiz. Eu fui pro cursinho, estudei bastante e consegui passar na Poli. Só que quando eu entrei, eu fiquei totalmente desiludido. Eu, eu vi que a engenharia não era aquilo que eu queria pra mim. Eu não queria ter que ficar estudando exatas, essas coisas. E embora eu gostasse, eu não me via fazendo aquilo na minha vida, sabe? Então, eu logo no final do primeiro semestre, eu tranquei minha matrícula e eu voltei pro cursinho. Só que aí eu não sabia, não tinha ideia do que eu ia fazer, porque eu só, durante o ensino médio inteiro, eu só pensava em engenharia e eu não tinha ideia nenhuma do que eu poderia fazer, quais eram as outras opções. Então eu tive ajuda psicoprofissional e fui procurando outras coisas também para fazer. Eu fui procurar o direito, também não tinha gostado. Fui procurar outras coisas, tipo estatística também, não gostei. E aí foi quando eu vi a medicina, que eu realmente comecei a pesquisar na medicina o que era a medicina de fato. Eu comecei a me encantar, basicamente. Eu comecei a gostar bastante sobre qual era o papel do médico, o que ele poderia fazer. E então eu falei, bom, vou fazer isso da vida, vou prestar medicina. Só que agora tinha um outro problema, que era prestar medicina, porque embora o vestibular de engenharia na Poli seja um pouco concorrido, não chegava nem aos pés do vestibular de medicina. Então eu voltei a estudar bastante e no fim das contas deu certo. Bom, galera, agora eu vou falar para vocês algumas dicas que foram coisas que eu fiz nos meus anos de cursinho e que deram certo para mim e que talvez possam dar certo para vocês também. Eu separei 3 dicas aqui. A primeira delas é você estabelecer suas prioridades com relação àquilo que você vai estudar. Por que que eu digo isso? Porque nos vestibulares, daqui de São Paulo principalmente, principalmente na Unicamp e na USP, você tem pesos nas questões na segunda fase. E isso faz muita diferença. Por exemplo, se você está precisando de engenharia, matemática, física e química vão pesar muito, muito mais do que geografia, por exemplo, ou história, dependendo da engenharia que você está prestando. E eu fiz isso mesmo antes da primeira fase, porque eu sabia que eu tinha que estar muito bem preparado para a segunda fase, caso eu viesse passar. Então, isso acabou dando certo. No meu primeiro ano de cursinho, eu foquei bastante em matemática, física e química, que eram as matérias prioritárias da Poli. E depois que eu passei da primeira fase, eu senti que eu tinha muito mais bagagem para fazer a segunda fase e isso foi muito bom. E no meu segundo ano de cursinho, naquele semestre que eu fiz para medicina, eu foquei principalmente nas minhas dificuldades, que eram história, geografia e português.
que embora nenhuma delas fosse uma matéria prioritária para medicina, menos português, eram matérias que eu tinha bastante dificuldade. No caso de vestibular de medicina, você tem que ir bem em praticamente tudo. Então eu foquei nessas e isso deu muito certo, porque eu já tinha uma bagagem boa do ano passado, que eu tinha estudado as matérias de exatas, matemática, física e química, bastante. E então faltava essa parte das humanas que eu não ia tão bem. Então eu foquei bastante nessa parte e deu certo. A segunda dica que eu queria dar para vocês é sobre vocês estabelecerem uma rotina. E eu não estou falando isso no sentido de você ter horários específicos para estudar cada matéria, porque para mim isso nunca funcionou. Mas eu estou querendo dizer no sentido de você saber em que momentos você vai estudar, descansar e fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, eu tinha muito claro na minha cabeça os horários que eu ia estudar, o horário que eu ia descansar e o horário que eu ia fazer qualquer outra coisa, que era basicamente o horário que eu usava para tirar o atraso da matéria do dia, porque atrasa a matéria inevitavelmente. E a terceira dica que eu queria dar para vocês é para vocês nunca se esquecerem de quais são os seus objetivos. Se você quer prestar engenharia, se você quer prestar direito, medicina, você provavelmente vai ter que passar um tempo estudando bastante, e pode ser que você chegue no meio do ano e comece a ficar muito cansado e falar, por que eu tô fazendo isso, sabe? Por que eu tô me submetendo a isso? E é nesses momentos que você tem que se lembrar do porquê que você tá lá. Por que você tá fazendo essas coisas, por que você tá se submetendo a isso. Quando eu começava a ficar muito cansado, eu pensava nisso e dava muita força para eu continuar estudando, para eu continuar assistindo às aulas e tudo mais. E outra coisa que eu fazia também, mas que pode ser que funcione para você ou não, eu colocava nome no meu alarme. Eu colocava, tipo, foco na poli, no caso do meu primeiro ano de cursinho, ou então foco na média, no caso do segundo ano. E pra mim isso já funcionava bem, tipo, eu já acordava, bora lá, né? Bora começar, que é um novo dia. E era basicamente isso que eu queria falar pra vocês, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Caso vocês tenham alguma dúvida, escrevam aí nos comentários. Se inscrevam no canal do Túlio também. E se você está prestando vestibular, eu espero que você faça uma boa prova. E se você está prestando medicina na Unicamp, eu espero que a gente se encontre aí nos próximos anos. Valeu, gente!